Olá, estamos aqui para mais um Rosilma Roldan e os Jovens Pensadores. Hoje nós trouxemos aqui uma jovem pensadora, uma garota posso dizer assim, que já tem filho, uma excelente profissional que vem aqui dar dicas sobre alimentação. Olha só, para quem? Para os jovens que estão nos assistindo principalmente, mas claro, ela é uma nutricionista, ela vai também dar dicas importantes para todos nós, porque todos nós precisamos nos alimentar melhor e também ter cuidado com a compulsão alimentar. O que será que é isso? Nós vamos conversar aqui com a Camila Simões. Boa tarde, Camila, prazer muito grande trazê-la aqui, conhecê-la pessoalmente. A Ruth já tinha falado, aliás, quero dar o crédito aqui para a Ruth Teixeira, que trouxe essa preciosidade aqui. Há tempos que não trazia, está aqui assistindo o nosso programa aqui nos bastidores, sempre trazendo verdadeiras joias para o nosso programa, que é de jovens joias pensadoras. Eu que agradeço, Rosilma, pela oportunidade de poder falar, né, com esse público que às vezes esquece um pouquinho de que a alimentação é o que faz a gente ter energia para chegar na velhice de forma mais tranquila, uma velhice mais saudável, uma vida adulta mais saudável. Camila, quando a Ruth falou para mim, olha, a Camila entende tudo de nutrição, de transtorno alimentar, que é o tema do nosso programa, eu pensei assim, hoje tá difícil, né, Camila? Porque ninguém quer comer mais. Ninguém quer comer bem, né? Comer todo mundo quer. Não, ninguém quer comer nada, porque eu noto que há uma verdadeira paranoia da história de que não pode comer carboidrato, depois das 18 horas e não sei mais o que. Então você vê, até eu assisti recentemente lá os Vingadores, você vê muito o objetivo deles, dos jovens, principalmente os homens, né, é ter aquele corpo do Capitão América, muito desenvolvido aqui em cima, uma cinturinha desse tamanho, você fica dizendo, meu Deus, onde é que estão os órgãos digestivos desse pessoa? Onde cabem? Estômago, fígado, uma cinturinha desse tamanho. Como é que fica isso? A pessoa quer comer, mas se sente quase pecadora em querer comer, e aí, como é que fica? Você se nutrir bem, não engordar, então tem a história da massa magra, massa gorda, como é que é isso? Então, a gente sempre, quando alguém busca um físico desse, tem que ter atividade física atrelado, né? Não tem como. A gente precisa do profissional de educação física para... Quer dizer, não é só a nutrição. Não, a nutrição é 50%, os outros 50% é o treino, a rotina e tudo mais. E a gente vê muito isso com mulheres, principalmente. As pessoas, elas pensam em alimentação sempre, ou na maioria das vezes, atrelado à estética. Ninguém pensa na alimentação pela saúde até que uma doença aconteça. Então, até ficar diabético, até ter uma pressão alta, até alguém da família morrer de alguma condição, um câncer muitas vezes, que é quando as pessoas começam a olhar um pouco mais para a importância que a alimentação tem, né? Que a gente já sabe hoje em dia que é possível evitar doenças, controlar algumas doenças, diminuir o consumo de medicação. Então, muitas pessoas acabam se garantindo no consumo de remédio, sendo que, na verdade, controlando a alimentação, ela poderia não estar tomando aquela medicação, Quer dizer, né? que pela alimentação você pode curar muitas doenças, é Curar verdade? e prevenir, que é o principal, né? Então, a gente, quando fala em nutrição, pelo menos com o meu pensamento, a gente pensa em prevenção de doenças e não em tratar. Isso o remédio faz, né? Tratar o problema, o que está acontecendo naquele momento. Agora, a causa, o que levou uma pessoa a ficar diabética ao longo da vida, a ficar hipertensa, até às vezes um hipotireoidismo, alguma doença associada, é devido a má alimentação, sedentarismo. E quando ela já está com a doença, é possível reverter só através da alimentação, sem o remédio? Algumas doenças, sim, a gente não pode generalizar. Dependendo mas do grau, se ela já está muito, né? O tratamento dietoterápico é fundamental. Até para a medicação conseguir também fazer o papel dela. Não adianta, por exemplo, um diabético que toma insulina. Então, ele tem que controlar a alimentação, mesmo tomando a insulina sintética. Por quê? Perfeito. Porque ele está lutando contra uma condição. Então, o que adianta ele tomar medicação se ele não controla o que realmente altera a glicemia, que é a alimentação dele? O mesmo acontece com o hipertenso. Ele toma medicação para pressão alta, mas se ele comer uma alimentação super rica em sódio, ele nunca vai conseguir controlar aquela pressão, porque ele vive forçando aquela pressão para subir. Então, se não beber líquido de forma correta, enfim...
Isso sempre vai caminhar junto. A nutrição, ela é importante desde o nascimento, desde a barriga da mãe. Quando tudo que a mãe come tem capacidade até de definir a vida adulta da criança, que a gente chama de programação metabólica. Então, a criança nasce, aí a primeira alimentação dela, o leite materno, quando não tem leite materno, quando é fórmula, a introdução alimentar. Aí entrou na primeira infância, depois vai crescendo, vai para a adolescência, a vida adulta. Eu acho que não tem nenhuma faixa etária que não devesse priorizar a alimentação. Quando chega na velhice é a mesma coisa, porque vai precisando de outros nutrientes, mais de alguns, menos de outros, dependendo da nossa idade. Então, acho que a alimentação precisa sempre estar em foco. Não como algo, eu não posso nunca comer um doce, eu vou numa festa, não vou comer nada, mas sim de uma forma equilibrada. As pessoas hoje, elas... Porque às vezes a pessoa se priva muito e aí depois, por conta daquela privação... Ela tem uma compulsão. Exatamente, uma crise de compulsão alimentar. Porque aí ela fica... Aí quando ela vê, ela, como se diz, né, cai de boca. Pronto. E aí se arrepende, aí fica ansiosa, a gente chama esse ciclo, né? Então a pessoa faz uma restrição... É quase como um vício, né? É um vício. Porque aí a pessoa, ciclo vicioso. Né? Aí ela tem uma dieta restritiva. Tem gente que aí entra naquela história de que fica muito tempo com abstenção, aí come errado, aí fica com remorso, aí vomita, né? Porque tem gente que tem anorexia, bulimia nervosa, tem diversos... Bulimia, enfim, né? E nos jovens é muito comum, né? Principalmente a compulsão alimentar, que a gente fala bastante sobre a compulsão. A gente vê estudos que mostram que as crianças já se preocupam com a magreza, diretamente na magreza mesmo. Então, os estudos fazem entrevistas com crianças escolares, às vezes de 7 anos até, e perguntam, você mudaria alguma coisa no seu corpo? Eu queria ser mais magro. Então, você vê que isso vem na cabeça de uma criança. Historicamente, não está tanto ligado a hoje, né? Claro que hoje há uma maior preocupação, mas há muitas décadas que a gente assiste filmes antigos, até preto e branco, em que as crianças gordinhas já sofriam bullying na escola. O que é mais preocupante, que eu vejo muito em consultório, é a mãe cobra daquela criança, principalmente menina, que ela não deve engordar. Então, eu tenho até o caso de uma paciente em que ela é muito preocupada com a aparência dela e ela nunca se aceitou. Então, assim, ela se vê de uma forma distorcida, ela tem um transtorno de imagem muito grave. E ela acaba passando isso para os filhos. Então, o filho é novo e se preocupa. E às vezes a gente fala assim, a gente vê muita mãe, porque quando é consulta para menor de 18 anos, a mãe acompanha. Então, a gente percebe que mãe esconde, mãe tranca a cozinha, e fala assim, não, você tem que emagrecer. E a gente sabe que, assim, a menina, antes da menstruação, não deve fazer nenhuma dieta restritiva. Porque ela começa, assim, a ganhar uma gordurinha, né, abdominal, para a formação de hormônio. O menino também, depois vem o estirão. Então, a gente deve começar a se preocupar com excessos. Então, aquela criança está comendo bem, ela come saudável. Se ela está um pouquinho acima do peso, não tem problema. Depois a gente arruma isso, se isso se estender para a vida adulta ou para a adolescência um pouquinho mais velha. Mas a gente vê criança mesmo, assim, 4, 5 anos, em que a mãe não controla o consumo de açúcar, por exemplo, refrigerante, acesso a esses alimentos que a criança não deveria ter contato, não de forma rotineira, né? Que hoje em dia é super comum trocar uma janta por um macarrão instantâneo, fazer trocas, então você come tudo que você ganha o refrigerante, você ganha o chocolate. E ao mesmo tempo que elas são muito liberais, elas cobram uma aparência que a criança naquele momento não tem, ou que vai engordando por conta da alimentação. Sim, que a mãe está permitindo. Tem muitas crianças gordinhas que só no desenvolvimento ela já fica magra. Porque é natural, exatamente. Até por conta do desenvolvimento, aquela gordura faz parte, vamos dizer, de um estoque necessário. Para a formação de hormônio. Exatamente. Quase todos os hormônios do nosso corpo são formados por gordura, né? Por isso que a gente não pode tirar a gordura da dieta. Muita gente faz isso, não vou comer nada. Eu ia te perguntar, Camila, que eu vejo muito, as pessoas entram nesses regimes malucos, né? Por conta desse padrão tirânico de beleza, de estética, e muitas vezes elas são muito frágeis imunologicamente, ficam doentes à toa. Então é uma gripe, é uma pneumonia. Aliás, nós tivemos recentemente, aí a gente não sabe ainda por quê, mas houve agora um modelo masculino que morreu na passarela, né? A gente não sabe até agora o que aconteceu, né? Na Fashion Week, São Paulo Fashion Week,
né? Um rapaz de 25 anos, lindo, Nossa. lindo demais. E ele estava Morreu desfilando. Desfilando. Ele estava desfilando e passou, né, na televisão. Foi agora essa semana passada. Ele passou e aí ele parece que ele vai tropeçar. Caiu, as pessoas pensaram que ele tinha caído porque tropeçou, não. A perna dele falhou e ele caiu e acabou. Morreu. Os socorristas rapidamente puseram na maca, levaram, mas ele já chegou morto. Quer dizer, a mim me pareceu que ele teve alguma coisa ali fulminante, não se sabe bem o que. Novo, né? Muito 25 novo. anos, Mas quer hoje, dizer. e dizem não, que é até ainda mais não perigoso, saiu né? o Quanto resultado, mais ele já novo foi você enterrado tem. e tudo. Inclusive falaram uma série de coisas, especulação, né? A família disse que ele não consumia droga, que ele era contra a droga, mas a gente sabe que a vida de modelo, tanto masculino como feminino, é bem Eles rígida. ficam reféns do corpo, né? Em relação à aparece comida. um mais magro, ele já tem medo de perder a vaga deles para aquela pessoa Exato. que acabou de chegar. A gente sabe. É difícil achar um saudável. É difícil. Eles fazem muita restrição e a gente vê até os transtornos mesmo, como a anorexia nervosa, a principal nessas modelos. Em menina é mais comum do que em menino, mas é muito fácil. Então, assim, ou a bulimia mesmo, que força o vômito, ou faz algum mecanismo compensatório, faz jejuns prolongados de forma indiscriminada. Então, vai numa festa, come. Então, o que acontece? A menina ou o menino, eles têm uma privação, uma restrição, independente do motivo. Pode ser porque quer emagrecer, alguma dieta restritiva, profissão, às vezes atleta também, porque depende de peso, algumas modalidades. E aí se priva há muito tempo. Quando tem contato, perde o controle, que é a crise de compulsão. Em seguida, se sente mal, faz algum mecanismo compensatório. Isso é muito comum, a gente pensa que a gente não vê isso na nossa casa, com o nosso vizinho. E isso está muito presente. Os estudos mostram uma prevalência assim, de 2% da população adolescente. Mas é porque, na minha opinião, não tem muito diagnóstico. E não tem muita estatística, nada disso, né? Não. Mas é que é assim. E porque também, sabe, Camila, penso eu, existe por trás disso a indústria da moda que fatura em cima desse padrão, né? Então eu acho assim... E a alimentícia também, né? Acho, também. Então, inclusive suplementos e tudo. Eu acho que a sociedade é que tem que dar um basta. Eu acredito muito no indivíduo, porque o Estado falido, quebrado, o interesse do Estado é outro que não interessa pra gente. Eu, infelizmente, cheguei a essa conclusão já há muito tempo, porque até em relação à nossa aposentadoria, por exemplo, você contribui, quando chega perto de se aposentar, muda a regra, você tem que trabalhar mais 10 anos. Outro dia mesmo estava vendo os policiais falando como que um cara de 60 anos vai correr atrás de um bandido de 17. Então é uma coisa assim, né? Então eles acham que é tudo assim. É porque então, eles não pensam na população, Exato. né? Eles pensam como é que eles vão se beneficiar. Para isso, eu acho que a própria sociedade que tem que dar um basta. Chega de matar nossos jovens, chega de matar nossas crianças, né? Vamos resgatar, porque se você for, não precisa ir muito atrás, se você for atrás dos padrões femininos dos filmes da década de 40, 50, você vai ver que não tem nada a ver com o que existe hoje. Isso você diz mudando, assim, né? isso era uma mulher? Na década de 40, 50? E hoje isso é uma mulher? Quer dizer, você precisa dar uma adaptada no seu software para entender o que está acontecendo. De formar um estereótipo, né? Tem que falar, mulher é mulher. Os próprios homens, se você olha, década de 40, 50, o padrão masculino, né, dos homens naquela época é completamente diferente do de hoje. Você olha, isso é um homem, você tem que ser apresentada para o novo padrão. Agora, eu acho assim, é bonito? É bonito. É saudável? Será que a pessoa não está se matando? Será que ela não vai ficar velha antes do tempo? Porque assim, se você pega e transforma o metabolismo do teu corpo de uma forma que ele vai desgastar o organismo dele mais rápido para que ele está preparado. Beleza, Então você pega, por exemplo, eu conheço pessoas, você pega 2 irmãos, um com 50 anos que não faz crossfit, vamos dizer, e um que tenha 40, irmãos com 40, e você acha que o de 40 é mais velho que o de 50. A gente tem estudos também que mostram isso, por exemplo, com irmãos gêmeos. Então, um irmão fumou e bebeu a vida inteira, o outro teve uma vida mais saudável e ativa. E eles parecem, às vezes, um pai do outro, né? Exatamente. É muito Isso comum, acontece. porque é estilo de vida mesmo. Então, assim,
nem ao E céu, o nem à próprio terra, rosto né? da mulher, por exemplo, o rosto da mulher a gente sabe, o próprio físico da mulher, de modo geral, mas eu digo o rosto porque é o mais frágil. Ele é muito frágil, então ele não aguenta muita ginástica, muito exercício físico, você... Tudo em excesso faz mal, né? Então você fica, por exemplo, você tem 30 anos, você fica com um cara de 60 com 30 anos. Então, será que as pessoas estão preparadas para isso? Será que elas têm consciência? Ou será que elas já passaram do patamar e já não têm mais consciência de nada? Eu acho que tem um pouco de tudo, porque tem as pessoas que a gente vê que não aceitam a idade. Então, por exemplo, a mulher tá ficando mais velha e chega na menopausa, não aceita, nasce cabelo branco, não aceita. Então, elas fazem de tudo para reparar esses erros, né? Que na verdade nada mais natural do que o envelhecimento. Então, as pessoas deveriam pensar o quê? Eu sempre digo que a saúde é como se fosse uma poupança. Então, quanto mais novo eu vou colocando dinheiro na minha poupança, quando eu chegar na minha velhice, na vida mais adulta, mais madura, eu vou colher, a minha poupança tá cheia de saúde. Então, eu vou ser um senhor que eu vou no mercado, consigo carregar sacola sem sentir dor, não tenho tanta fratura, porque hoje o que mata idoso, na maior parte das vezes, né? É um tombo, caiu, quebrou fraturou, o fêmur, quebrou o quadril, perfeito. Vai para o hospital, o corpo não consegue recuperar. Tem uma pneumonia porque parou, pronto. Aí cai Verdade. o sistema imunológico, fica doente por outra condição e falece. Então, assim, a atividade física, ela fortalece osso, fortalece musculatura, dá mais qualidade de vida. E a gente não é assim, eu já estou... frágil, vou começar a atividade, não. É algo que a gente tem que ir fazendo e pensando, Como né? você então, disse, é uma poupança. É uma poupança. Não adianta Quando você chegar com 60 anos e dizer, e correr atrás do caramba! prejuízo. Ajuda de alguma forma? Sempre vai ajudar. Sim. Mas a gente pensa, por exemplo... e é quando aparece a maior parte das doenças. Então, tem muitos senhores, você pode perguntar para um monte de senhor que você conhecer, quantas medicações você toma? Eu tomo para diabetes, hipertensão, colesterol, às vezes estão prescrevendo muita medicação para, por exemplo, Orlistat, para não absorver gordura, enfim. Não é saudável. Saudável é a gente comer comida natural, o ser humano foi feito para isso, a gente ser ativo. Então, eu até brigo com umas pacientes, elas falam assim, Camila, gente mais nova, né? Eu atendo máximo assim, até 35 anos é meu maior público, 35, 40. Se eu começar a caminhar na praia, eu falo assim, você tá meio atrasada, porque você nasceu com 2 pernas, já era pra você estar caminhando faz tempo. Desde que nasceu. Desde que nasceu, começou Aliás, a a criança pequena é um exemplo, porque ela é movimento puro o tempo todo. O ser humano foi feito para isso, né? Então, assim, quer dizer, as doenças gente hoje todas acorda... partem da má alimentação e também do sedentarismo, porque o ser humano não foi feito para isso. Eles andam juntos. Então, assim, eu vou comer bem, mas não vou me exercitar porque eu não gosto. Ajuda um pouco. Eu vou só fazer atividade física porque eu gosto de comer besteira. Então tem gente que vai pra academia pra poder comer. E aí ajuda um pouco. Mas quando a gente une os dois, a gente consegue achar um equilíbrio. Então de segunda a sexta eu vou comer saudável. Não preciso seguir uma dieta. A gente foi feito também para comer o que a natureza oferece. Não o que o supermercado, a caixinha dá pra gente. Então a gente tá fazendo nada mais do que a nossa obrigação, né? Em comer bem. Não, vou controlar a quantidade porque eu quero perder um pouco de peso, vou sei lá, dosar um pouco, vou tomar um suplemento ou outro porque eu quero ficar um pouco mais forte, vou treinar equivalente. Tudo isso é possível, desde que não vire neura. Então, eu quero emagrecer, não tem problema nenhum no emagrecimento, desde que não vire neura. Desde que eu me aceite, eu tô acima do meu peso, tudo bem, tô bonita, tô maravilhosa, mas eu quero emagrecer por saúde, porque eu quero vestir uma roupa um número menor, não tem problema. Mas o que acontece... E aí você vai emagrecendo devagar. Sem pressa, sem aquela história de que você demorou 30 anos para engordar e 30 quer perder quilos, tudo em 2 meses. E quer perder em uma semana? Exatamente. Não dá, né? Eu falo também, eu falo isso. Poxa, tem gente que pergunta, e quanto tempo? Quero perder 15 quilos, quanto tempo? Eu falo assim, primeiro, vamos ver como você vai seguir. Porque se você não seguir, eu não emagreço ninguém. Quem emagrece é você na sua casa. Só te dou um conselho que é a dieta. A culpa não é da Camila, né, Camila? Não, mas eles adoram culpar, né? Então, Camila, muito obrigada. Olha, Ruth está intimada em trazer mais vezes a Camila, que a Camila é um amor de pessoa, obrigada. Simpática e muito competente, já deu para perceber. Obrigada. Você tem muito para trazer para os nossos jovens, então espero que vocês tenham gostado aqui da Camila, que ela vai voltar mais vezes. Fique aí que nós voltamos para o segundo bloco com os nossos quadrinhos.
voltamos e agora você fica com a Mariângela Fortes Veiga e a conversa com a psicóloga. Bom, a gente entrou no outono. Então, como funciona o nosso outono? Não o outono da natureza, que esse a gente já sabe. O nosso outono, porque nós também entramos nessa estação. Nem sempre coincide a estação de fora de mim com a estação de dentro de mim. Mas o outono humano é quando você também perde aquelas folhinhas que já viveram o suficiente, que já cumpriram o que tinha que cumprir na sua vida e elas acabam indo embora. Isso pode ser com um comportamento meu que não tenha mais uso, pode ser com uma pessoa da minha família ou uma pessoa querida que falece, pode ser uma mudança de estilo de vida, mudança de um filho que foi morar fora e essa folhinha cumpriu o tempo dela e se transformou. E tá tudo bem com isso. Professor Rogério Cláudio, Atividade Física e Saúde. Olá pessoas, tudo bem? A dica é hoje para falarmos sobre a importância de termos uma boa noite de sono. Pensarmos de que forma melhor vamos dormir, né? Existe uma série de dicas aí, vai ficar aqui algumas delas. Procura um ambiente tranquilo, né? A música bem suave, se possível. Procura desligar a tua televisão, teu celular. Começa a pensar em ter uma boa noite de sono. Afinal, o sono é que vai começar a restaurar a sua saúde como um todo. Uma boa noite de sono vai te trazer melhor equilíbrio do metabolismo em geral. Você vai entrar numa fase melhor de sono, chamada REM, onde todo o seu organismo passa por uma reprogramação. Somente através dessa fase REM é que você vai ter um bom despertar e ter melhor qualidade de vida durante todo o teu dia, durante os teus afazeres. Dá uma pensada nisso, procura dormir um pouquinho mais cedo e pensando em coisas boas. Um abraço! Meio Ambiente e Saúde Humana é com o professor Gustavo Abraão dos Santos. Olá, tudo bem? Hoje vamos conversar sobre direito ambiental do trabalho. No Brasil, conhecido também como meio ambiente do trabalho. Vejamos, a Constituição Federal estabelece que a saúde faz parte do meio ambiente do trabalho. Com isso, nós temos lá, na consolidação das leis trabalhistas, o artigo 154 a 201, que descreve sobre as questões que envolvem a segurança e a saúde do trabalhador. Vejamos, a saúde e a segurança do trabalhador possui portarias que são evidenciadas pelo Ministério do Trabalho e lá está descrita as questões que envolvem a saúde e segurança de todos, ao qual as empresas e os próprios trabalhadores devem cumprir essas regras. Nós temos no Brasil 36 normas regulamentadoras. Recentemente, a norma regulamentadora 37 foi aprovada e também está em vigência, que trata da saúde e segurança do trabalhador em plataformas de petróleo. Até a próxima! Previdência é o assunto da moda. Pensando em previdência, com o professor Danilo de Oliveira. Olá, você aposentado que ainda trabalha, sabia que pode sacar todo mês o seu FGTS? Quando um trabalhador se aposenta, o INSS envia para ele alguns documentos, a carta de concessão e de memória de cálculo da aposentadoria, além de uma certidão para saque do FGTS e, se for o caso, também do PIS. O que poucos aposentados sabem é que podem agendar, junto à Caixa Econômica Federal, o saque mensal dos depósitos feitos pela empresa. E quais aposentados têm esse direito? Podem sacar mensalmente na Caixa Econômica Federal o seu FGTS os aposentados que continuam a trabalhar com registro em carteira de trabalho na mesma empresa em que trabalhavam quando se aposentaram,
Mas atenção, é preciso informar essa opção ao funcionário da Caixa Econômica Federal e agendar os saques mensais. E será que vale a pena? Sim, na prática, são 8% a mais de renda por mês. E além disso, o rendimento do dinheiro aplicado nas contas do FGTS, se não for o pior, é um dos piores do mercado financeiro. Então, vale a pena o aposentado retirá-lo mensalmente e depositá-lo na poupança. Até a poupança rende mais que as contas vinculadas ao FGTS. Até breve, seja previdente. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, convidando você para estar com a gente novamente sábado que vem, às 15 horas, com reprise segunda-feira às 17h30, lembrando que pomos tudo no YouTube, no nosso canal, Rosilma Roldan, para você assistir e rever quando quiser. Divulgue entre os amigos, dê um like no vídeo que você gostar e, inscrevendo-se em nosso canal, você sempre será avisado quando tiver vídeo novo. Até lá!